Olá, boa tarde. Amazonas Acontece no ar, aqui na tela da Band Amazonas. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje no programa vamos falar sobre aposentadoria, o que mudou aí nos benefícios previdenciários. E para isso nós estamos recebendo o advogado previdenciário Cristiano Filho. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo à Band Amazonas. Eu que agradeço o espaço para a gente esclarecer as dúvidas de todos os trabalhadores de Manaus e do Amazonas, que houve muitas mudanças e vamos trabalhar para que eles tenham um entendimento. Exatamente isso. Falando em mudanças, a nossa primeira pergunta é sobre a mudança de 2019, que ampara aí os produtores rurais. O que mudou desde 2019 para agora? Olha, a própria lei de 2019 previa um tempo de vacância para que as pessoas se adaptassem à nova lei. Hoje, a prova, a partir de janeiro deste ano, toda a prova de trabalhador rural, ela terá que ser feita no CNIS, no Cadastro Nacional de Informação de Seguridade Social. Não é mais como era antigamente, que a pessoa aposentava, provava que ela trabalhava na zona rural, através de conta de luz, água, recibo, compra de enxada, compra de material. Essa prova vai ter que ser feita ano a ano, até completar 15 anos, 60 anos para homens e 15 anos e 55 anos para mulheres trabalhadoras rurais, que atinge pescadores, seringueiros, as pessoas que catam castanha, todo esse garimpeiro também tem direito à aposentadoria rural e o próprio índio. Só que ela terá que ser feita ano a ano. Não é mais quando na data da aposentadoria... Essa foi a principal mudança, então? A principal mudança do ano de 2024 para o trabalhador rural é que ele tem que fazer o cadastramento junto ao INSS da sua situação de trabalhador rural. Se ele deixar de fazer para 2025, ele perdeu a prova do ano de 2024. Olha só, Cristiano, outra mudança, né, e outra dúvida, vamos dizer assim, bem comum, são para aqueles trabalhadores que recebem acima de R$ 7.500. Eles conseguem recuperar esse dinheiro através do INSS? Kelly, quem trabalha ou numa função ou em duas, principalmente o pessoal da área da saúde e da educação, que a soma dos salários ultrapassa os 7.500, fique atento, porque não adianta você recolher sobre 15 mil, fazer 2 recolhimentos, porque o INSS ele tem um teto, até 7.750 é o máximo que a pessoa pode recolher e é o máximo que ela vai receber. E não adianta que eles não distribuem entre vários anos. Por exemplo, se eu trabalhei um ano e recolhi 15, a minha média não vai ficar 16 mil, vai ser o salário mínimo mais 7 mil e pouco. Então, você que tem 2 recolhimentos ou um recolhimento acima de 7.750, você preste atenção no seu CNIS. Ainda o INSS informa através de um pontinho. Quando você, olhando no seu CNIS, você vai ver um pontinho do lado da sua contribuição. Esse pontinho, ele sinaliza que você está recolhendo acima do teto. Então, você pode pedir a restituição deste valor. Mas preste atenção, você só tem 5 anos. Por exemplo, eu recolhi a mais em 2013, já não vai conseguir recolher, não vai conseguir recuperar o teu recolhimento a mais. Então, você hoje, nessa data, nós podemos recolher a de 2019 até 2024. Temos o limite da prescrição. E o trabalhador, outra dúvida também bem comum, se a gente colocar aí na internet, é uma das perguntas, está no ranking das perguntas no Google. O trabalhador que tem aí, vamos dizer, uns 10 anos de carteira assinada, vale a pena ele recolher pelo MEI? É MEI que fala? Olha, o trabalhador que trabalhou de carteira assinada, ele tem que estar ciente que o trabalho dele de carteira assinada não vai somar com o MEI. Para ele somar com o MEI, ele terá... O que o MEI, as pessoas têm um engano, que acham que as pessoas devem recolher só o mínimo, que é aquela metade de um salário mínimo, que é 190 e poucos reais. Mas você, no MEI, você pode ser uma MEI bem-sucedida, você pode recolher até o teto. Se você recolher acima de um salário mínimo dentro do MEI, você poderá somar com o teu tempo de carteira de trabalho. Os mais prejudicados de todos são nossos amigos taxistas. Porque o táxi antigamente era muito caro, a pessoa tinha que trabalhar muito para conseguir comprar um táxi,
comprava o táxi e virava MEI. Aí a pessoa chegava, trabalhou 10 anos, trabalhou mais 10 anos, aí completou os 65 anos. Diz, ó, tem 20 anos, vou poder me aposentar. Não, não vai. Vai poder completar, a complementação pode ser feita até 2019, ou seja, ele vai perder uma série de anos e vai conseguir se aposentar somente quando tiver 68, 69 anos. Então, na hora do recolhimento, se você for MEI a vida toda, você tiver 15 anos só de MEI, você vai conseguir aposentar por idade. Ah, eu tiver 30 anos de MEI, eu vou aposentar por tempo de contribuição? Não. Você só aposenta no MEI por idade e não soma com as suas demais contribuições. Se eu trabalhei no Estado, se eu fui funcionário público, se eu tive carteira assinada, não será somado. Então, o MEI, para 90% das pessoas que estão recolhendo MEI, elas terão grandes prejuízos na hora de se aposentar. E não quer dizer que você recolhendo MEI, você vai pagar menos. Você pode pagar até mais. Se você já pagou, por exemplo, se você é mulher, você pagou mais de 10 anos, no MEI você vai pagar 15, é a metade. Então é mais. É uma outra, uma pessoa às vezes é melhor pagar um mês sim, um mês não, que vai dar um valor 10, 20% menor que pagando o MEI, e você vai aposentar mais rápido que pagando o próprio MEI. Olha só, para quem chegou agora aqui na TV Band Amazonas, hoje no Amazonas Acontece, estamos recebendo Cristiano Filho, ele que é especialista, aí advogado previdenciário. Estamos falando das mudanças, né, referente à aposentadoria, revisões também, né, Cristiano? Agora, uma dúvida também muito comum é quais são os documentos que é necessário, vamos dizer assim, os primeiros passos para dar entrada na aposentadoria? Olha, como eu vinha falando para ti antes, as pessoas, as pessoas têm que ter conhecimento que hoje já existia esse documento, mas agora ele vai se tornar muito mais importante, que é o Cadastro Nacional de Informação de Seguridade Social. As pessoas têm que ter a senha do meu INSS, estão trabalhando numa empresa, tem que conferir se a empresa está recolhendo o INSS, porque o governo, com essa reforma, ele passou a obrigação, bem dizer, de fiscalizar o recolhimento ou não da Previdência ao trabalhador. Você pode, eu estou trabalhando numa empresa, a empresa não está recolhendo, você pode comunicar à Delegacia Regional do Trabalho ou o próprio INSS que a empresa não está recolhendo. E aí o fiscal vai tomar as providências para recolher seu INSS. Então, só que aí o que acontece? Tem aquelas pessoas que trabalham 5 anos na empresa, nunca olharam o CNIS dela, quando vão tirar o CNIS, qual é a surpresa? A empresa não recolheu. Mas já passou 10 anos. Eu vou poder, se passar 10 anos depois de 2019, você não vai poder computar aquele tempo de INSS só porque a sua carteira está assinada. Então, isso causou um obstáculo para o trabalhador. Então, claro que se a pessoa tiver o conhecimento da lei, porque hoje as pessoas já não podem dizer, eu não sabia que não foi recolhido, porque o INSS está disponibilizando através do meu INSS, o Cadastro Nacional de Informação de Seguridade Social. Então, hoje você tem que acompanhar todas as informações relativas ao INSS, para que você não tenha surpresa. Ah, mas a minha empresa não recolheu. O que eu posso fazer? Você pode constituir um advogado, você pode comunicar à Delegacia Regional do Trabalho para que você veja esse recolhimento. Para quando você estiver no momento da sua aposentadoria, não ter uma surpresa. Falando em surpresas, então, antes de dar essa entrada no benefício, tem como calcular o valor que eu vou receber? O valor da minha aposentadoria? Tem. O valor da aposentadoria, ele sempre pode ser calculado antes. Infelizmente, em quinta-feira retrasada, nós tivemos a derrota da ação da vida toda. Não quer dizer que nenhuma pessoa recebeu. Todas as pessoas que entraram e pediram o benefício com a lei anterior a 1998 ganharam a ação da vida toda. Então, todas aquelas pessoas que pediram, não pediram a lei retroativa, que era só um período, né, da vida toda, só para dizer, era o período de 98 até 2019. Então, nós estamos falando de 20 anos. Claro que nem todo mundo era beneficiado, porque a ação da vida toda era para aquelas pessoas que antes do Plano Real ganhavam mais. E aí aqueles benefícios foram perdidos. Mas você podia, na época da aposentadoria, optar
para que esses benefícios fossem computados. Mas 90% das pessoas que poderiam optar não fizeram. E aí depois a gente tentou entrar os advogados, sair correndo, a gente sempre sai correndo atrás, e tentamos reverter. Então, aqueles que fizeram o pedido correto receberam a melhor aposentadoria. Aqueles que foram por conta própria, foram por conta e risco. E uma coisa muito importante, quando você você liga para o 135, você está abrindo um processo administrativo. Não é só uma consulta. O INSS, quando você apresenta os documentos, não é o atendente do INSS que é responsável pelos documentos. Se ele está certo, se ele está errado. Quem é responsável é você. Então, você vai assinar um documento dizendo que você concorda com aquela documentação juntada e que você concorda com aquele tipo de aposentadoria. A tendência é não conseguirmos mais fazer revisão futuras. A partir da lei de 2019, você aposentou, você escolheu a sua aposentadoria, será esta aposentadoria. Então, por isso, a importância de consultar um advogado e não esperar na data da aposentadoria. Está faltando 10 anos, já começa a se mexer para ver o que está faltando, aonde tu vai ter o problema, porque o CNIS, ele já te dá uma guia de como o que está certo e o que está errado. Olha só, Cristiano Filho falando sobre aposentadoria, sobre as mudanças nas leis. Estamos só no primeiro bloco aqui da nossa entrevista, o Amazonas Acontece. Vai fazer um rápido intervalo agora, a gente volta já já. Se eu fosse você, não saía daí. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas, falando sobre aposentadoria. Cristiano Filho, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. São muitas dúvidas, são muitas mudanças também, e uma delas, que é uma dúvida comum, contribuição. Ainda consigo me aposentar por contribuição, sem ser por idade? Ainda as pessoas, nós não, né? Nós já não podemos mais. Até eu já estou fora. Mas as pessoas que estão na faixa etária, homens acima de 55 anos e mulheres acima de 50 anos, que começaram a trabalhar mais cedo, né? E elas estão beirando 30 anos, 35 anos, elas ainda conseguem se aposentar por contribuição. Para aquelas pessoas que até 2019 faltava menos de 2 anos, o pedágio é de 50%. E para aquelas pessoas que faltava mais de 2 anos, o pedágio é 100%. Ou, por exemplo, você tinha em 2019, você tinha 32 anos de contribuição. Está faltando 3 anos e você diz, olha, então vou aposentar com 35. Se em 2019 você não vai aposentar com 35, você vai aposentar com 38 anos de contribuição. Qual é a vantagem dessas aposentadorias por pedágio de 100%? É que você não paga mais fator previdenciário. Acabou o fator previdenciário e, na realidade, hoje ela é mesmo valor da antiga aposentadoria por pontos. Você aposenta com a tua média integral. Na aposentadoria de 50% de pedágio, você vai pagar o fator previdenciário. Só que, como você já tem uma idade relativamente alta, você ainda pode optar em alterar para aposentadoria por pontos, esperar mais um pouquinho e aposentar por pontos. Eu sempre falo uma coisa muito engraçada. Quando a pessoa aposenta muito rápido no INSS, vai sem advogado, aposenta rapidamente, é porque ela está beirando a aposentadoria por pontos. Porque se ela esperasse mais um pouquinho, ela ganhar 30%, 40% a mais. Então, essa é uma das características de que você vê que você está mal aposentado, é quando o INSS lhe aposenta muito rápido. E agora, como a gente falou antes no bloco anterior, a dificuldade das revisões está muito grande. Então, não dê entrada sem acompanhar, sem fazer uma análise prévia de qual aposentadoria que será mais benéfica para você. Olha só, e quando nós falamos em aposentadoria, é impossível a gente não falar sobre golpes também. Tem muitos golpes relacionados com aposentadoria, com idosos. Por que isso vem aumentando tanto? Primeira coisa, as pessoas, até eu mesmo tenho um pouco de dificuldade na era digital. A primeira coisa que o idoso deve fazer, ele deve proibir lá no banco tem uma cláusula que pode proibir qualquer transação via internet. Porque até um sobrinho ou uma pessoa que tenta dar um auxílio, ele pegando as senhas do idoso,
ele já consegue fazer um empréstimo. Então, isso fica muito perigoso, porque ele já não tem o domínio da tecnologia. Quando a pessoa perde a senha e faz via internet, é muito difícil nós, advogados, conseguir reverter a aposentadoria dele. Quando ele faz no banco, mesmo que ele utilize documentos falsificados, todo banco tem a microfilmagem das operações. Então, a gente consegue provar através das microfilmagens de operações ou através da própria caixa eletrônica, que não é o idoso que está fazendo a operação. Então, o que ele precisa fazer nesse momento? Aí ele vai ter que pedir, solicitar o banco, fazer ocorrência policial, para que seja comprovado que ele não solicitou este empréstimo. Existe muita questão de venda casada, que às vezes a pessoa vai querer pegar um empréstimo, aí o cara vende uma consignação em pagamento, vende um seguro de vida que o idoso não queria, ele só queria um empréstimo. Então, todas essas questões de tecnologia, o idoso, em vez de facilitar, facilitou para o banco e dificultou para a pessoa de idade. E as pessoas, os golpistas, eles mandam... Facilitou para os golpistas. E facilitou para os golpistas, porque ele manda uma mensagem, olha, estão tentando fazer um empréstimo. Para você evitar esse empréstimo, entre nessa janelinha aqui. Essa janela que você entrando é que você entra no golpe. Se você ignorar a mensagem, fica mais fácil de você não entrar no golpe. Então, se você não domina, não aceite. Eu não domino, não aceito. Eu ainda estou pensando em aceitar o Pix, né? Porque eu não domino a tecnologia e é só vantagem para o banco e para o golpista. Porque o dinheiro, o dinheiro tem que ser fácil de entrar e não de sair, né? Então, eu falo, você, pessoa de idade, que teve um empréstimo solicitado, e tem o mais famoso deles, que agora até passou um pouco a febre, que era o chamado empréstimo pré-aprovado. Que o idoso abria uma conta, o banco depositava R$5.000, às vezes o idoso achava que era um saldo, pegava 1.000, mal sabia ele que ele não estava pegando 1.000, ele estava pegando os 5.000. Então, ele ia pagar os juros sobre os 5.000. E isso também é ilegal. Então, a pessoa tem que procurar um advogado para esclarecer como tomar as providências. Não é só devolver o dinheiro para o banco. Isso é muito fácil para o banco, causa um transtorno muito grande contra o banco, para o idoso, para a pessoa, e para ela reverter isso, ela vai passar muito trabalho. Então, cabe o dano moral, cabe o dano material, e muitas vezes ficam descontando, como ele também não consegue ver o extrato dele, ele fala, por que eu estou recebendo menos? Ele acha que é outro motivo, quando vê um empréstimo, que paga, às vezes, paga 10 meses, às vezes paga 30 meses. Eu já tive idosos que eles vão fazendo um empréstimo em cima do outro, que fica dificílimo da gente ver qual é o que é o fraudulento. Nossa. São 10, 12 empréstimos num salário mínimo. Um é de 30, um é de 40, outro é de 50, descontando. E aí vai ficando mais difícil. Quando você tem um empréstimo, você é mais fácil, você não necessita um contador. Quando você fica renovando os empréstimos, aí fica mais fácil também o golpe ser aplicado. Porque pode dizer, não, você sacou 5.000 e pegou 10. 5 foi em dinheiro e 5 foi depositado em conta. Quando vê o pobre do aposentado, só recebeu 5. Os outros 10 sumiu nessas operações. Isso acontece com bastante frequência e chega na casa das centenas, das dezenas de milhões, só na cidade de Manaus. Olha só. E tem alguma dica para esse idoso, quem estiver nos assistindo, é aposentado, tem esse medo, esse receio, né, de sofrer um golpe, ou até já foi vítima também de algum golpe? Tem alguma dica de segurança? A primeira dica é bloquear as operações online. Eu não sou a favor, porque a operação online, eu tinha cartão de crédito. O cartão de crédito parou de mandar a fatura. Não, você tem online. Eu falei, mas eu não quero online. Eu não estou ganhando nada para ter o cartão de crédito online. Ele nem diminuiu o meu juro. Vou diminuir os teus juros 1%. Não, é só lucro para o banco. Online é só lucro para o banco. Eu até acho muito engraçado quando o agente do banco diz assim, não, mas é muito menos trabalho para você. Eu falei, como que é muito menos trabalho para mim? Se é eu que faço o cadastro, eu que boto os dados, eu estou fazendo o trabalho do banco. O banco que faça o cadastro. Então não é menos trabalho. Eu estou com vários problemas, até hoje não judicializei, de pessoas, de contratos que eu fiz, que eu deveria receber a fatura.
Aí eu guardo a fatura bonitinho que eu paguei. Se me cobrarem de novo, eu tenho um papel para cobrar. Se eu tomar um golpe na internet, ele diz, não, mas você tem um dispositivo eletrônico. Mas se eu já tomei o golpe pelo dispositivo eletrônico, quem disse que eles não podem apagar meu dispositivo de pagamento? Então, eu ainda sou muito do papel. Eu gosto preto no branco e as pessoas de mais idade aconselham a bloquear as operações online. Ah, é mais fácil. Não, mais fácil para o banco. Para você reverter uma operação online fraudulenta, quem já passou por isso sabe a dificuldade que você tem de reverter. Muitas pessoas optam em aceitar o ilícito e fazer um acordo e pagar, o que está errado. Olha só. Outro assunto também que a gente vai abordar agora é a aposentadoria por invalidez. Né? Fala pra gente o que mudou, se mudou alguma coisa, como que está sendo solicitada. A aposentadoria por invalidez, ela teve uma perda, porque as pessoas que trabalharam menos de 20 anos, elas têm uma perda de 40% no valor da sua aposentadoria. Por exemplo, uma pessoa que recebe R$3.000 trabalhando e ela não tiver o tempo mínimo de contribuição, que são 20 anos para homem e 15 anos para mulher, ela vai receber 60% disso. Ela, em vez dela receber o auxílio, agora se chama auxílio permanente e auxílio temporário, né, que é a antiga invalidez, aposentadoria por invalidez e auxílio doença. Mudou o nome. Né? Aqui no Brasil o pessoal gosta de mudar os nomes e não muda nada, só piora para o trabalhador. O que eu quero falar é que o teu benefício vai ficar reduzido. O que não ocorre quando sua doença é decorrente do acidente do trabalho. Quando você tiver uma doença decorrente do acidente do trabalho, esforço repetitivo, queda, que às vezes a pessoa cai num ano e aquele problema só se agrava durante o trabalho. E aí eles gostam de botar como auxílio doença. Neste caso, o que prejudica é que você vai ganhar menos. Mas se você conseguir provar que a sua doença é grave, irreversível, ou geneticamente, ou por decorrência do trabalho, você tem o direito de receber ela integral. E nisso nós estamos falando só dos aposentados do INSS. Tanto aposentados da União, como da Manaus Prev, como da Amazon Prev, têm direito de receber integralmente a sua aposentadoria em invalidez, desde que a sua doença esteja classificada no rol de doenças graves, ou que sua doença tenha semelhança com alguma doença grave daquelas descritas. Nós temos a osteoporose grave, mas o reumatismo também causa as mesmas consequências, inclusive a mesma medicação, que eu tenho notado que é a mesma, não sou médico, mas é a mesma medicação. E aí uma dá aposentadoria integral e a outra dá 40% a menos. Então a pessoa poderá dar ingresso numa ação de revisão da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez permanente, ela diminui, claro que essa revisão só é para invalidez permanente, porque para o auxílio já não vai dar tempo, porque uma ação demora muito. Né? Sim. E se o auxílio é temporário, não tem como ela preencher os requisitos das doenças graves, porque ela tem um dos requisitos, ela é ser incurável. Então nós temos um leque, principalmente na Prefeitura de Manaus, aposentados por invalidez, não recebendo de forma integral o seu benefício. Olha só, Cristiano Filho falando sobre aposentadoria, as mudanças nas leis. Muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas conseguimos tirar muitas dúvidas, falar sobre essas mudanças que são necessárias, a gente precisa falar mesmo, são informações importantíssimas. Quero agradecer, muito obrigada pela sua participação e com certeza vamos voltar para falar sobre mais assuntos importantes. Eu agradeço o espaço porque parece que ninguém está avisando a população das necessidades, das providências que a pessoa hoje tem que tomar antes de se aposentar. O governo passou, o fiscal do trabalho passou a ser o trabalhador. Muito obrigado, Kelly, pelo espaço. Adorei o programa, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, uma boa noite. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui. Para você um ótimo sábado, restinho de sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece, 10 para 6 da noite, aqui na tela da Band. Se você quiser rever essa entrevista, gostou das perguntas, das respostas,
compartilha com seus amigos, familiares. É só acessar o YouTube da Band, aproveita, deixa o seu like e o seu comentário, que eu vou lá dar uma olhadinha e vou compartilhar também, vou comentar o seu comentário. Muito obrigada, uma boa noite, tchau, tchau.